Abra a tua Bíblia, por favor, em Isaías 41. Isaías 41, verso 8 a 10. Diz assim: Porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A palavra de Deus fala sobre Abraão, e o Espírito de Deus, através da boca do profeta Isaías aqui, se refere a Abraão. Você não vai ver outra referência como essa, a não ser depois que Jesus fala com os seus discípulos. Deus se referindo a alguém como meu amigo. Abraão, meu amigo. O que mostra o tamanho desse personagem na Bíblia, de Abraão. Nós sabemos que o mundo tem 3 religiões básicas, 3 religiões fundamentais, que são as religiões monoteístas. 3 religiões monoteístas no mundo, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. São as 3 maiores religiões do mundo. E essas religiões têm sua raiz na relação de Deus com Abraão. É interessante que tanto o islamismo, quanto o cristianismo, quanto o judaísmo são chamadas de religiões abraâmicas. Religiões abraâmicas. O que mostra a grandeza da relação que Deus tinha com Abraão e a influência que Abraão tem sobre a fé que move a grande maioria dos povos no mundo. Tanto o mundo árabe, quanto o mundo judaico-cristão, o ocidente cristão, tem uma influência tremenda de Abraão. E nós estamos estudando nestes dias alguns personagens na Bíblia, porque nós queremos olhar para essas figuras, que virtudes essas pessoas tinham, quais eram as virtudes que essas pessoas tinham, que nós podemos usar como modelo de vida, para que nós, aplicando isso em nossas vidas, possamos ter também o êxito, a vitória que essas pessoas tiveram. Nós focamos no domingo passado na vida de Davi, e vimos que Davi era um homem de oração, de comunhão com Deus, um homem que amava a Deus, salmista, mavioso de Israel, diz a Bíblia, suave salmista de Israel, quer dizer, um homem com o coração voltado para um relacionamento profundo com Deus, um homem valente, extraordinariamente corajoso. E nós vimos como é importante nós termos essa virtude em nossa vida, porque a vida vive nos convidando à covardia. A vida nos convida a sermos covardes o tempo todo, a nos esquivarmos, a nos desviarmos, a darmos desculpas para evitar os desafios, os perigos, os problemas. É ou não é? O tempo todo nós queremos fugir do desconfortável. E o valente é aquele que sabe que tem que passar pelo desconfortável para chegar na felicidade. Quer dizer, é aquele que enfrenta a parte ruim das coisas, porque sabe que não tem como vencer sem passar pelas coisas ruins. Algumas coisas que às vezes trazem dor, sofrimento. Não tem. A glória da guerra depende da dor da batalha. Todos nós gostamos da glória. É muito bom ter glória. Não há nada de errado em querer glória. As pessoas confundem muito isso no mundo cristão. Acho que não, a glória de Deus. Não, tem a glória de Deus e tem a glória do homem. A glória do homem é derivada da glória de Deus, depende da glória de Deus, mas existe uma glória do homem. A glória daquilo que você verdadeiramente fez, aquilo que você verdadeiramente conquistou. É claro que depende de Deus. Nosso fôlego depende de Deus. Toda a glória, em última instância, depende de Deus. Mas a glória que você tem, que Deus te dá, é a glória daquilo que você realiza na vida. E não tem como realizar com covardia. O covarde não realiza, o covarde foge. E Davi sabia disso, por isso Davi foi em direção a Golias.
Nós vemos também que Davi era um homem que amava profundamente a palavra de Deus. Amava profunda. Quanto amo a tua lei, é a minha recreação, diz a Bíblia, em todo dia. É a minha meditação, diz outro texto, em todo dia. E hoje eu queria focar em Abrão. Abrão não vinha, presta atenção, não existia. A primeira religião monoteísta que aparece, a religião de um só Deus, é Abrão. Todos os povos tinham deuses variados, muitos deuses. Essa concepção da existência de um só Deus começa com Abrão. Esse é o grande legado que Israel deu ao mundo. A concepção de que existe um só Deus. Um Deus vivo, um Deus que não é uma imagem que eu invento. As pessoas gostam de dizer que o homem é quem inventou a Deus. Mas é interessante que na concepção da fé judaica, você não pode inventar um Deus, porque aquele que inventa um Deus faz um ídolo, e fazer um ídolo é um pecado abominável na concepção judaica. O que é um ídolo senão um Deus que eu invento de acordo com o meu gosto, com a minha cabeça, de acordo com a minha vontade, um Deus que se dobra a mim, um Deus que faz a minha vontade, desde que eu faça ali um acordinho com Ele, acenda uma vela, faça algumas coisas, uns trabalhinhos, Deus vai se curvar à minha vontade. Isso é um ídolo, um Deus que é conforme eu quero, né? Mas o Deus de Abraão não, era um Deus que tinha uma vontade muito clara, um Deus que tinha caráter, um Deus ético, um Deus que dá direção. Amém? Então, Deus se revela a Abraão e chama Abraão para ir em direção a Canaã, a terra prometida. Porque Deus precisava criar. É interessante você entender o processo. Por que Deus chama Abraão? Tem uma razão por trás disso. Deus precisava se revelar ao mundo. Mas como é que Deus ia se revelar se Deus não podia se mostrar? Deus não se mostra. Aliás, a gente pode perguntar, por que Deus não aparece? Jesus não fez essa pergunta? Por que Deus não se mostra? Por que Deus se esconde? A Bíblia fala isso, é interessante. Isaías fala, tu és um Deus que te oculta, ó Deus de Israel. Por que será que Deus se oculta? É simples entendermos isso. Porque se Deus não se ocultar, o homem vai seguir a Deus não por escolha, mas por não ter opção. Porque se Deus se mostra, todo mundo vai aceitar Deus. Porque é uma questão de vida ou morte. Se Deus aparece e eu vejo que Deus existe e olhar para Deus, todo mundo, o mal e o bom vão aceitar Deus. Porque não tem como você, diante de Deus, dizer, não, eu não te quero. É óbvio que se você vê que Deus existe, que Ele é a vida, e que aceitar Deus depende a vida e a morte, todo mundo vai... Aliás, isso é fácil de ver. É fácil de ver na sociedade. Quando alguém alcança poder, todo mundo quer ficar perto. Não é verdade? Todo mundo adere ao poder. Então, se Deus se mostrar, todo mundo vai querer aderir a Deus, mas não vai ser sincero. Deus quer que a escolha seja sincera, honesta, de coração. Por isso Ele não se mostra. Mas para aquele que crê, Ele se revela. Quem entendeu, diga amém. Deus se oculta, mas se revela para aquele que crê, para aquele que quer, para aquele que busca. Por isso nós temos que buscar. Deus é um Deus que não é fácil de encontrar. Deus podia se mostrar, todo mundo ia querer Deus. Ninguém ia ter mais poder que Deus. Todo mundo ia querer ficar perto de Deus. Mas Deus quer se revelar. Deus não quer se mostrar fisicamente, mas Ele quer se revelar. E Ele precisava de um povo para fazer isso, para se revelar para todo o universo. Por isso Ele chama Abrão. Ele chama Abrão para começar uma família, depois um povo, depois uma nação, através da qual Ele ia se mostrar ao mundo. Essa é a razão. Mas Deus precisava de alguém que Ele confiasse. Deus precisava de um homem que Ele confiasse. E Deus confiou em Abrão. Por isso a Bíblia diz que Abrão é o pai da fé. Quem está entendendo, diga amém. Deus chama Abrão e
Abraão aceita o chamado, entende o propósito e responde ao chamado. A primeira virtude que nós vemos em Abraão, que eu creio que nós temos que ter em nossas vidas, é que Abraão, a Bíblia diz que Abraão era o pai da fé. Abraão era um homem de fé. Amém? Fala para o teu irmão, você tem que ter fé, meu irmão. A fé de Abraão. Não basta a fé do mundo. A fé do mundo que diz, existe um ser superior. Existe um... Não, é a fé que responde. Há uma diferença em a pessoa que acredita em Deus, mas não responde com a vida. Abraão respondeu com a vida. É o primeiro a dar a resposta a um chamado de Deus. Um chamado difícil, porque Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é uma cidade que você pode visitar as ruínas hoje no Iraque. Hoje é Ur dos Caldeus, a cidade de Abraão, é o patrimônio da humanidade hoje. É um sítio arqueológico que pode ser visitado. Se você procurar na internet, você vai ver ali as ruínas dessa cidade que Abraão vivia. Vivia bem ali, estava confortável ali, estava instalado ali. E aí vem Deus e fala, sai daí e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Quer dizer, Abraão tinha que confiar muito em Deus para aceitar aquele chamado. Ele pegou, reuniu suas coisas, pegou a sua família e foi em direção ao lugar que Deus mostrou, que era a terra de Canaã, a terra prometida, onde hoje Israel está instalado, até hoje, na Palestina, ali na região do Oriente Médio. E a Bíblia fala que Abraão é o pai de todos aqueles que creem, porque ele teve fé. Essa virtude nós temos que ter em nós, a virtude de crer que Deus vive, crer que a palavra de Deus está revelada na Bíblia, e andar conforme, responder conforme essa palavra, conforme respondeu Abraão. Lá em Romanos, vamos abrir, capítulo 4, a Bíblia lá em Romanos 4, verso 9, fala, vem pois esta bem-aventurança, a bênção de Deus. Quem quer a bênção de Deus, diga amém. E a Bíblia fala assim, esta bênção vem só sobre a circuncisão, quer dizer, só sobre os judeus, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Quer dizer, o que o apóstolo está perguntando aqui? Abraão era judeu quando foi chamado por Deus? Não existia judeu. Judeus são os descendentes de Abraão. Não existia judeu na época. O judeu acha que só ele é o povo escolhido, mas Abraão foi escolhido antes de ser judeu. Isso que Paulo está falando aqui. Não na circuncisão, ele foi chamado na incircuncisão, antes de ser judeu. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que, presta atenção, para que fosse pai de todos os que creem. Para que fosse pai. Por isso, Abraão é chamado de o pai da fé. É na fé, a fé que nós temos que andar é a fé que Abraão teve, a fé que responde à palavra de Deus, a fé que responde ao chamado de Deus. Essa é a fé que nós temos que ter, amém, queridos? Por que isso é importante? Nós já vimos que nossas crenças, agora presta atenção, isso aqui é muito importante, eu tenho falado muito isso, e vou repetir muito isso, porque acho isso fundamental para nós. Nós temos que entender que as minhas atitudes são resposta das minhas crenças. Eu ajo de acordo com as minhas crenças. Não tem como fugir disso. Isso é uma lei, é um princípio de vida. Você faz o que você faz, você vem à igreja, não vem à igreja, você dá importância à oração, você vai agir na tua vida de acordo com as tuas crenças. Por isso é muito importante você crer na coisa certa. Amém? Ou você acha que Abraão só saiu do conforto dele porque ele creu. Ele acreditou no Deus que chamava ele. Se eu não creio, eu até posso dizer, não, eu creio em ti, tu és Deus, tu és maravilhoso, é importante. Mas a minha fé só vai aparecer na realidade com a atitude que eu mostro. É a minha atitude que revela a minha verdadeira fé. Você tem a fé que você declara e tem a fé que aparece nas tuas atitudes. Quero ouvir um amém. Amém. Qual é a tua verdadeira fé? Não é aquela que você pensa que tem. A minha fé, ela aparece nas minhas atitudes.
nas minhas declarações, nas minhas palavras. Amém ou não? Amém. Né? Olha só o que Deus diz para Abraão, lá em Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, Gênesis 12, 1. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei. Quem quer essa bênção aqui? Quem quer ouvir essa voz aqui? Eu far-te-ei uma grande nação. Quer dizer, eu vou fazer de você uma bênção. Engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora me diz uma coisa. Quem acredita nisso? Quem acredita? A pessoa que acredita nisso. Que acredita que Deus fala com você: tu serás uma bênção. Engrandecerei o teu nome. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você acredita nisso, você vai faltar confiança para você na vida. Se você realmente acredita, você vai ter medo de desafio? Não. Por isso é importante a crença que você tem sobre você, sobre Deus, sobre a vida. É importante você investigar o que você realmente crê, porque aquilo as tuas atitudes vão refletir isso. As tuas escolhas, as tuas prioridades, o teu talão de cheques, na época que existia talão de cheques, refletem o quê? A minha fé, aquilo que eu acredito, aquilo que é importante para mim. Porque foi a fé de Abraão que definiu o destino de Abraão, seu futuro, sua vida, não só a vida dele. Olha só que coisa tremenda. Não só a vida de Abraão, mas a vida da família de Abraão. Eu tenho fé que no fim das contas, a nossa família vai estar alinhada com a nossa fé em nome de Jesus. Você tem que ter essa fé, a tua casa vai se render a Deus em nome de Jesus. Porque quando Paulo fala, serás salvo, tu, falou para o carcereiro, no episódio do carcereiro, quando ele é liberto, o carcereiro vai se matar, ele fala: não, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Há uma salvação que corre da nossa fé para a nossa família, uma salvação que sai do nosso coração para o coração dos nossos filhos. Essa é a minha fé, quem crê diga amém. Abraão, quando creu, ele salvou a si, salvou a família, salvou a nação e salvou o planeta, porque foi a fé de Abraão que chegou em nós em Jesus Cristo. Amém? Então, a fé em Deus, por isso Deus odeia os ídolos, porque eu tenho que desenvolver uma virtude em mim, de acreditar, em relação ao mundo espiritual, nas coisas certas, nas coisas verdadeiras. Isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas são tentadas pelas diversas soluções espirituais que o mundo oferece. Não é verdade? A astrologia, o espiritismo, são respostas que vão sendo dadas. O tarô, são respostas espirituais. E se a minha crença não estiver firme no Deus de Israel, eu vou começar a me sentir tentado por essas coisas. Eu já vi gente, cristão com muito tempo, mas que teve experiência no espiritismo, fala assim: será que não é isso mesmo que está certo? Porque é um magnetismo, né, das diversas soluções espirituais. Por isso tua crença tem que ser firme no Deus de Abraão. Fala para o teu irmão: teu destino não está nos astros, mas na mão do Senhor, em nome de Jesus. Amém? E deixa eu falar uma coisa para você, muito importante. A importância de nós, a relevância de nós termos crença nas coisas certas, é extremamente importante, é fundamental, para eu não errar na vida. Eu vou dar um exemplo para você. Há não muito tempo atrás, pouco mais de um século, que em termos de história não é nada. Olha só que interessante. Nós não tínhamos prova da existência dos micro-organismos
em situações de cirurgia, como não era possível antes da invenção do microscópio, a detecção de bactérias, de vírus. As parteiras e os médicos não tinham como regra lavar as mãos antes de fazer o parto. Olha a simplicidade do procedimento. Lavar as mãos para fazer o parto. Como não se tinha crença, como não existia uma crença de que existem micro-organismos que podem infectar a mulher na hora do parto, como essa crença não estava estabelecida, muitos médicos acostumados a fazer parto e confiados na sua própria experiência de vida, isso não precisa. Faziam um parto depois do outro, sem lavar as mãos. A simples introdução da regra de que deveria ser feita uma limpeza absoluta para que fosse feito o parto de uma criança, diminuiu a mortalidade infantil absurdamente. Quantidade de criança que começou, de mães e crianças que começaram a deixar de morrer no parto, foi tremendamente distinta só porque começou-se a acreditar que era necessário lavar as mãos. Isso mostra como uma crença errada pode trazer destruição. As pessoas não sabiam, porque não se acreditavam, como não eram, os micro-organismos não eram visíveis a olho nu, as pessoas não acreditavam que não era preciso lavar as mãos. Quando se passou a acreditar nisso, muitas vidas foram salvas. Por isso é importante demais que você saiba que existe um mundo espiritual e que esse mundo espiritual influencia na sua vida, porque a crença errada leva, como no caso dos médicos, a um comportamento errado. Por isso é importante saber em quem você crê, no Deus que você crê. Nós temos que andar nas pegadas de Abraão. Por exemplo, você tem que crer no que a Bíblia fala sobre nós estarmos juntos aqui. Só um exemplo. O Salmo 84 fala: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Salmo 84, verso 10. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus, olha só, é sol e escudo. Quero ouvir um amém. A Bíblia está falando que quando você vem à casa de Deus, você joga a proteção sobre a sua vida, porque o Deus que está nesta casa é sol e escudo para os desafios que você tem lá fora. Há uma proteção na casa de Deus, mas eu preciso crer que isso é verdade. Não basta que me digam, eu preciso acreditar que vale a pena, porque se eu creio, eu venho. Se eu tenho a mesma crença que o salmista, eu vou valorizar o momento da reunião, de estar na casa de Deus, porque a Bíblia fala que ali o Senhor ordena a sua bênção no Salmo 133. Onde é que Ele ordena? Onde nós nos reunimos. Uma segunda coisa que nós vemos na vida de Abraão é uma atitude de obediência. Isso se mostra muito na oferta de Abraão, quando ele traz o seu filho Isaque para o sacrifício. E é interessante nós vermos que Abraão valorizava a obediência a ponto de sacrificar o seu filho. Aliás, esse sacrifício é um símbolo do sacrifício de Jesus. Deus está mostrando, quando eu falo assim, como é que Deus tem coragem de pedir isso a Abraão? Deus me responde: pois é, mas eu tive coragem de ofertar meu filho em teu favor. Isaque não foi sacrificado, mas o meu filho foi. Então Abraão simboliza essa atitude de Deus para conosco. Abraão é um símbolo, Abraão e Isaque é um símbolo do amor de Deus por nós. Porque o que Deus não deixou Abraão fazer com Isaque, Deus fez com Jesus em nosso favor. Então, na verdade, o sacrifício de Isaque é um símbolo da cruz de Cristo, onde Jesus foi sacrificado por nós, e ali não teve cordeiro que salvasse, porque ele era o cordeiro de Deus. Mas Abraão, para representar essa simbologia de Jesus, tinha que obedecer, tinha que acreditar demais em Deus, a ponto de sacrificar o seu filho. A Bíblia diz que Abraão creu que Deus era poderoso para trazer Isaque de volta, por isso ele estava disposto a matar Isaque como sacrifício.
E é interessante nós vermos essa atitude de obediência, porque nós vivemos numa cultura de rebeldia. Hoje bonito é você ser rebelde, é ou não é? Bonito, charmoso, inteligente é quem é rebelde. O obediente parece uma pessoa desprezada hoje na nossa sociedade. O rebelde, o bonito é ser rebelde, o inteligente é ser rebelde, o fraco é que obedece. Mas a Bíblia mostra que não. O obediente é que é forte, o obediente é que tem força, o obediente é que tem a glória de Deus na sua vida, o obediente é que tem a proteção de Deus. Agora, é importante nós percebermos a influência da nossa cultura, porque é difícil dobrar serviço. Serviço, isso aqui, essa parte aqui. A Bíblia fala que o povo judeu era de dura serviço, né? Não conseguia fazer isso aqui, ó. O obediente não tem dificuldade de dobrar serviço. A minha já está ficando dura porque eu estou ficando velho. Aí eu faço assim, já não consigo baixar tanto, né? Mas não interessa, presta atenção, não interessa o que a cultura acha importante. Interessa o que é sabedoria. Sabedoria é você identificar. Sabedoria é você identificar o que você precisa na vida para colher vitória, para colher êxito, para colher felicidade. Sabedoria é você identificar o que é que eu preciso plantar para poder colher vida. E a Bíblia diz que você colhe a bênção quando você obedece. Quero ouvir um amém. Nós crentes, no início da nossa conversão, ouvimos muito que o alfabeto de Deus não é ABDC, mas começa com O, é obedecer. Amém? E nós vemos uma cultura doente, onde o professor não é respeitado, onde o pai não é respeitado, onde ninguém quer respeitar ninguém, cada um quer fazer a sua própria vontade. Por isso a sociedade está enferma. É uma cultura que não aprendeu o valor, a beleza de andar na obediência, de obedecer a uma autoridade, de não falar de forma agressiva, ofensiva, como se isso fosse uma grande mostra de inteligência, de independência, falar mal das autoridades. Não importa quem é a autoridade, ele passou por um processo para ser constituído como autoridade, vamos respeitar, mas há uma arrogância do nosso coração de falar contra, como se isso fosse bonito. Há uma beleza na reverência às coisas que estão ordenadas e constituídas. Não que a gente não vai ver os erros, não é isso, gente. Não é que nós vamos perder o nosso senso crítico, não. Mas vou ter reverência, respeito. Claro que eu vou distinguir o que é bom e o que é ruim, as atitudes corretas, as atitudes... Isso não é... Você acha que Paulo, quando falou sobre obediência à autoridade, não sabia que Nero era um homem perverso? Sabia que Nero era um homem perverso, mas nem por isso desrespeitava a autoridade dele. Amém? Então, queridos, Abraão foi um homem vitorioso porque ele obedecia o que Deus falasse, ainda que isso implicasse uma renúncia profunda. Tanto que ele não hesitou em sacrificar o seu filho. E olha, isso é difícil. É difícil nós obedecermos na hora que isso implica uma renúncia. Ah, não vou fazer. Isso não. Amém. Quem que vai impedir você de você fazer a tua vontade? Agora, tem o caminho da sabedoria e tem o caminho do meu coração. Presta atenção. Tem o caminho da sabedoria e tem o caminho do meu coração. Hoje é o dia de nós escolhermos. A gente olha Abraão sacrificar Isaac. Teve uma noite na história em que Abraão dormiu, sabendo que no dia seguinte ele ia sacrificar o filho dele. Você imagina como foi essa noite de Abraão? A gente lê a Bíblia, né? Não percebe muitas vezes a carga de emoção que tem ali, né? Teve uma noite que Abraão foi dormir e falou: amanhã eu vou levantar e vou levar Isaac para sacrificar. Abraão amava Isaac mais do que todas as coisas. Nada era mais importante na vida do que Isaac. Abraão naquela noite dormiu
acordou de madrugada, diz a Bíblia, e chamou Isaac para sacrificar. E eles vão andando, e a Bíblia, se imagina a carga de emoção que estava no coração desse homem velho, com seu filho do lado, sabendo que ele ia ter que sacrificar esse rapaz. E a Bíblia diz que em certo momento Isaac pergunta para ele: onde é que está o cordeiro para o sacrifício, meu pai? Pai, onde é que está o cordeiro para... Sabe o que Abraão responde? O Senhor proverá um cordeiro. Abraão mente para o filho, mas faz uma profecia sem saber. O Senhor proverá o cordeiro, meu filho. Obedecer muitas vezes exige mais do que nós gostaríamos de dar, mas vale a pena. Não há nada mais importante para Deus. Deus leva a obediência muito a sério, querido. Nós não levamos, porque nós estamos impregnados por uma cultura que não valoriza a obediência. Mas Deus não vai mudar por causa da cultura. Deus leva a nossa obediência a sério. Diz a Bíblia, lá em 1 Samuel, vamos abrir. 1 Samuel capítulo 15, a Bíblia diz que Saul havia desobedecido a Deus. Saul tinha recebido uma ordem para sacrificar, fazer um sacrifício com Samuel, mas não esperou a Samuel, daí cometeu um erro ali, fez o que ele não devia fazer. Samuel repreende a Saul e diz assim, olha o verso 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? A Bíblia diz que Abraão era um homem leal, por isso Deus chama ele de meu amigo. Sabe quem é meu amigo? É aquela pessoa com quem você pode contar. Deus chama Abraão de meu amigo, aquele com quem eu posso contar, aquele que vai responder quando eu precisar dele. Amém? Essa é uma virtude maravilhosa quando nós temos em nosso coração. Não, esse cara depende de mim, é meu amigo, não vou faltar com ele, vou estar ao lado dele, vou enfrentar o perigo com ele. Quero ouvir um amém, né? Deus diz, ele é meu amigo. Leal é a pessoa com quem você pode contar, aquela pessoa que está ao seu lado quando você precisa. A Bíblia mostra que Abraão faz uma guerra por conta de Ló. Está lá em Gênesis capítulo 14, Ló é capturado. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão vai em busca do seu sobrinho por lealdade, corre um risco de vida por lealdade. Essa é uma virtude que nós precisamos para que nós possamos ser uma bênção como igreja. Nós temos que ter aquela lealdade em que um não fala mal do outro, porque ele é meu amigo. Ah, mas ele tem defeito. Tem, mas é meu amigo. Nós não abrirmos a boca para nos criticarmos uns aos outros, porque você é meu amigo. Não que eu não veja os teus defeitos. Claro que eu vejo. Claro que nós vemos os defeitos uns dos outros. Mas você é meu amigo. Amém? Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina